Bom dia! Estou aqui então para o nosso devocional de hoje e hoje nós vamos ler Salmo 34. A partir do versículo 1 diz assim: Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor, e ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que os temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que os temem. Depois eu vou continuar aqui. Então, olha o que Davi falou aqui. Aqui, quando Davi escreveu este salmo, ele estava fugindo, né? E ali ele estava na presença do rei Abimeleque, aonde ele se fez de louco, né? Para que a vida lhe fosse poupada. Então aqui, Davi, ele disse, ele bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. E Davi disse mais aqui, busquei o Senhor e ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Então, olha o que Davi nos ensina aqui. Nós precisamos clamar. Clama a mim e responder-te-ei. E Davi disse mais aqui. Clamou este aflito e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que os temem e os livra. A palavra diz que o Senhor, ele dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito, para nos guardar e nos livrar por onde quer que nós andarmos. Mas nós precisamos, gente, clamar. Nós precisamos buscar. Ele nos livra de todos os nossos temores, medos, receios. Ele nos livra. Só ele pode. Você imagina a situação de Davi. Ele estava ali diante de um rei, né, ao qual ele era inimigo. Passou por ali enquanto ele estava fugindo, né? E ali ele teve que se fazer de louco para não ser morto. Então, para você ver como Deus trabalha, gente. Deus, ele dá o livramento de formas que a gente desconhece. A gente vê e às vezes a gente nem sabe do que nós fomos livrados durante o dia. Quantos livramentos Deus nos deu. Por isso que é muito importante. Antes de você sair de casa, você orar, você entregar o teu dia na mão de Deus, colocar na presença do Senhor o teu dia, o teu trabalho, a tua casa, a tua família e pedir que o Senhor guarde a todos, que os anjos do Senhor acampem ao redor de cada um, guardando, livrando e trazendo eles em segurança. Então, é necessário nós termos esta conversa. Davi disse, clamou este aflito e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. Então, ele estava passando por situação difícil, mas ele clamou. E é isso que nós devemos fazer. Por mais difícil que seja a situação em que nós estamos enfrentando, nós precisamos clamar. Nós precisamos buscar a Deus, pedir direção, pedir instrução, capacitação, pedir paciência, sabedoria, né? E aonde o Senhor, ele diz aqui, no versículo 14, no 13, eu vou ler aqui, refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente, Aparta-te do mal e pratica o que é bom.
Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Clamam os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e os salva-os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas os livra. Então, olha o que o salmista disse aqui. Muitas são as aflições do justo, gente. Então, não se engane, porque Jesus mesmo disse: no mundo tereis aflições. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, não é porque a pessoa aceitou Jesus que tudo vai se transformar num mar de rosas. Não, gente. A nossa vida aqui, a palavra é bem clara. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas. Nós precisamos compreender isso. Que nós vamos passar e passamos, gente, por tribulações, por problemas difíceis, por situações dolorosas, por problemas, mas nós precisamos entender que nenhum problema e nenhuma dificuldade é maior do que o nosso Deus. O nosso Deus é maior do que tudo. Imagina o Davi, gente. Quando o Davi foi lá no campo, né? O pai dele mandou que ele viesse do campo e fosse até lá onde os seus irmãos estavam acampados, né? O exército de Israel, para trazer notícias para o pai de como eles estavam. Eles estavam em uma batalha, em uma guerra contra os filisteus. Aí o pai mandou, né, queijo para entregar para o comandante, né, de presente. Foi mandando lá e mandou provisão também para os seus filhos, mas ele queria saber notícias. Quando Davi chegou lá no arraial, ele se deparou com um gigante afrontando o exército de Israel. Aí o que o Davi fez? Ele era pequeno perto daquele homem. Ele não olhou para isso. Ele não olhou para o tamanho do Golias, gente. Ele só olhou para o tamanho do Deus que ele servia. Ele não olhou para o Davi, para o Golias como sendo algo, vai pisar em cima de mim, vai me esmagar, vai. Não. Ele olhou aquilo, ficou observando, escutando a mesma afronta que o exército estava escutando ali, por mais de um mês. O Golias descia e perguntava: quem vai me enfrentar? Tem alguém aí? Homens que eram treinados para a guerra, que sabiam lutar. O Davi não sabia, gente, ele cuidava de ovelhas. O Davi não era um guerreiro. Mas quando ele se deparou com aquele gigante, ele olhou e disse: quem é este incircunciso filisteu que está aí afrontando o exército do Deus vivo? Aquilo mexeu com alguns. Alguns ali levaram por afronta, até mesmo os irmãos de Davi. O que tu veio fazer aqui? Você veio aqui nos humilhar? Você veio aqui não sei o quê? Não, gente. Porque o Davi, ele era um homem, naquela época ele era um menino quando ele estava diante do Golias, mas ele tinha fé, ele tinha coragem que vinha de Deus. Quando ele disse que ele iria enfrentar o gigante, quando levaram ele até Saul, o Saul disse: mas meu filho, ele é um guerreiro, um homem treinado, já luta muitas batalhas desde a sua mocidade, você é um jovem. E ele disse: meu senhor, quando o urso veio para pegar uma ovelha do meu pai, eu peguei ele pela barba, né? E terminei com ele. Depois veio o leão e assim foi indo. Ninguém sabia destas experiências do Davi, só ele e Deus. Então, para ele, aquele gigante não era nada.
porque ele sabia quem era o Deus que ele servia e que estava com ele o tempo todo, enquanto ele apacentava rebanhos, enquanto ele ficava sozinho, gente, de dia, de noite que os predadores vêm, de noite que o lobo vem, né? E aí vai. Davi enfrentou lobos, Davi enfrentou urso, ele enfrentou leão, de tudo, e defendia as ovelhinhas do pai dele. Ele desempenhava a função que era dada a ele. Então, quando ele viu aquilo ali, e quando ele ficou sabendo da recompensa que ia ser dada para quem ganhasse, para quem derrubasse aquele gigante, ele disse: eu não vou perder essa oportunidade, não. Imagina, a casa do pai deles, no caso, né, não pagaria impostos, ele se casaria com a filha do rei e mais outros requisitos ali. Ele disse: eu não vou perder essa oportunidade da casa do meu pai ser honrada. Então, para você ver, nós não podemos perder as oportunidades. Às vezes, o que para alguém é uma dificuldade, é um obstáculo, para outra pessoa uma oportunidade de vencer, de se destacar, de ser abençoada, de ser próspera. Por quê? Porque a pessoa ela não encara muitas vezes o gigante por medo. Mas o Davi disse ali: o Senhor livra de todas. Ele clamou e o Senhor o livrou de todos os seus inimigos, de todos os seus temores. Então, se tem algo que está te atemorizando, se tem algo que te paralisa, algo que dispara aquele gatilho, que impede de você prosseguir, ore a Deus. Diga: Senhor, eu não quero mais sentir isso. Me mostra aonde que isso dispara. E eu não quero mais sentir isso. Eu não aceito isso na minha vida, Senhor. Porque a palavra diz que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. E muitas pessoas vivem paralisadas por causa do medo. Vocês já pensaram um exército sofrendo afronta de um gigante ali por mais de um mês e ninguém fazia nada? Eles estavam acuados. Vocês já pensaram? Vocês já pararam para raciocinar como é a astúcia de Satanás? Satanás usou o Golias ali por todo aquele tempo. O Golias descia todos os dias ali, eu acho que 2, 3 vezes por dia para afrontar eles. Ele foi trabalhando no psicológico deles, na mente daqueles homens. Aqueles homens, eles estavam ficando desesperados. Toda vez que eles viam o Golias, dava um pânico neles, gente. E isso são gatilhos que se disparam na pessoa. Então você imagina eles ali por mais de 30 dias passando por aquela pressão psicológica. Aquele homem ali vindo, lançando aquele desafio, afrontando eles, e eles estavam ali intimidados. Quantas pessoas estão intimidadas por Satanás? Quantas pessoas estão com gatilhos disparados, travadas e não conseguem sair do lugar? Então está na hora de você orar, de você buscar a Deus e também, se for necessário, de buscar ajuda, gente. Ajuda terapêutica de um psicólogo, de um profissional de saúde mental, para ver o que está acontecendo. Porque você precisa sair deste lugar que te paralisa. Você precisa analisar e ver o que me trava, o porquê eu fico assim. Algo aconteceu. E muitas vezes isso fica engavetado no nosso cérebro. Por quê? O nosso cérebro sabe que determinadas coisas, gente, vão causar até mesmo uma doença física. E ele é inteligente. Ele priva você, mas ele engaveta. Só que quando a pessoa passa por aquela situação, aquilo vem à tona. Dispara, né? Disparou o gatilho, como nós falamos. Então você precisa identificar
quando isso acontece, o porquê isso acontece, para que você possa tratar isso. Então, busque a direção de Deus. Ore e diga: Senhor, eu não quero mais viver paralisada no medo. Eu não quero mais viver oprimida. Eu quero dar passos. Eu quero caminhar na direção da minha bênção, do meu milagre. Eu não quero mais viver amarrado, preso, angustiado, aflito. Então nós precisamos, gente, clamar a Deus. A palavra diz aqui: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Daquela pessoa que coloca o coração diante de Deus por completo, se quebranta, se derrama ali diante do altar, diante do trono do Pai, reconhece as suas fraquezas, reconhece as suas falhas, reconhece aonde ela precisa de mudança. E é isso que falta para que Deus venha fazer a boa obra. Reconhecer, admitir e dizer: eu não quero mais isso. Isso são passos que nós precisamos dar. Deus vai mostrando as coisas para nós, através de uma pregação, de um conselho, né? Deus, ele vai falar com a gente e vai de nós admitirmos, fazer uma análise de nós mesmos e dizer: é verdade, Senhor, isso acontece na minha vida, eu não quero mais isso. E daí são coisas, gente, que nós precisamos ser libertos. E Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então eu preciso conhecer a verdade para que eu seja liberto, para que eu seja abençoado. E aqui diz: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Daquela pessoa que expõe a alma mesmo, como Davi fez lá no Salmo 51. Senhor, que não se afaste de mim o teu Espírito Santo e me devolva a alegria da tua salvação, Pai. Isso é rasgar a alma, é colocar o coração diante de Deus, é reconhecer a nossa dependência dele. Davi, porque a palavra diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele não era perfeito, gente. Ele pecou, ele errou, ele cometeu muitas coisas erradas. Mas Davi, ele era um homem humilde, ele reconhecia os seus erros, ele reconhecia as suas falhas, ele confessava os seus pecados e ele sempre, a maior preocupação dele era estar sempre na presença de Deus, não ser lançado fora da presença do Pai como Saul foi. E o fim de Saul foi trágico, gente, foi muito triste. Muitas pessoas começam bem, como Paulo fala: corris bem, o que te impediu? Por que tu parou? Muitas pessoas param no meio do caminho, desanimam, desistem, dão uma olhadinha. Às vezes o Satanás, né, como a gente diz, faz uma oferta melhor, né? Não, vem por aqui, ó. E a pessoa vai, enganada. Tomara que ela abra os olhos enquanto é tempo. O pior de tudo, gente, é a pessoa viver uma vida de engano. E nós precisamos cuidar para que a gente não caia nisso. A palavra diz que vai chegar o tempo, e já tem, que teriam cegos condutores de cegos. Que as pessoas teriam comichões nos seus ouvidos. As pessoas querem ouvir o que lhes convém. Elas não querem ouvir a verdade. Elas não querem mudar. Elas sabem que precisam. Elas sabem que elas têm que dar o primeiro passo, mas elas não querem dar. Elas não admitem. Então, como esta pessoa quer que o anjo do Senhor acampe ali ao redor, se ela não teme a Deus, se ela não busca a Deus? O anjo, Deus dá ordem para guardar aqueles que o temem. Eu estava assistindo ali antes, né,
um vídeo aonde o pessoal estava falando, né, que Deus enviou anjos aqui no Rio Grande do Sul, até mesmo no dia da enchente. Pessoas, gente, foram resgatadas por anjos e nem sabem. Tinha um senhor falando ali que a casa dos pais dele ficava bem próxima a um córrego. E quando eles viram, a água já estava na casa dos pais. A mãe ligou e disse: filho, manda alguém aqui para nos salvar, a água já está dentro da nossa casa. O pai não enxergava mais, tinha 73 anos, e a mãe caminhava com muita dificuldade, tinha uma senhora com 75 anos. Aquele homem disse que pegou o telefone, ligou para bombeiro, ninguém atendeu, ligou para a polícia, ninguém atendeu, porque todos estavam em ocorrências. E ligou então para o vizinho mais perto, que era longe da casa deles, né? E ele disse: não tem como chegar lá. A correnteza é muito forte, não tem como ir lá de jeito nenhum. E eles começaram a orar, tanto o filho como o casal de idosos. Até que passou um tempo, a mãe ligou: filho, veio 2 soldados aqui, muito bem vestidos, e pegaram, um pegou a mim, o outro pegou o seu pai no colo e foram por dentro da água e tiraram nós daqui. Aí eu cheguei lá do outro lado, eu já estava em segurança, eu disse para eles assim: cuidem dos meus bichinhos. Eles: pode deixar, senhora. Diz que eles voltaram lá, soltaram as galinhas, soltaram o cachorro, soltaram todos os bichinhos deles para que pudessem se salvar. Aí depois, no outro dia, o filho ligou, queria saber quem eram aqueles soldados para agradecer. Eles disseram: mas não tinha soldado nenhum. Não tinha ninguém disponível. Não tinha ninguém, gente, para ir na casa deles. Diz que a correnteza era impossível de chegar na casa daqueles 2 idosos. Quem foi? 2 anjos que Deus enviou lá. Pegaram eles no colo e passaram por dentro daquela correnteza, gente. É só Deus. Se nem um barco não tinha, o vizinho foi lá, olhou, ele disse: fulano, não tem como chegar na casa dos teus pais, é impossível. Mas tudo é possível ao que crê, gente. Tudo é possível quando o justo clama, a palavra diz aqui, o Senhor ouve. Então, olha a importância de orar. E vários relatos tem de pessoas ali. Então, como é que a pessoa vem querer dizer que Deus estava castigando, que foi obra de Deus, gente? Se fosse obra de Deus, Deus não tinha mandado anjo para socorrer ninguém. Você já parou para analisar quantas pessoas que depois que isso tudo passavam, começar a analisar os fatos, como essa senhora, ela disse: filho, 2 soldados muito bem vestidos e apresentados, gente, soldados celestiais. Deus mandou para resgatar aquele casal, porque o filho e eles estavam orando, a água estava dentro da casa deles, eles iam morrer afogados ali, aqueles 2, mas Deus livrou, Deus resgatou. E quantas pessoas que a gente nem imagina aconteceu isso. Então, para você ver como Deus guarda, como Deus age, quando nós oramos, quando nós clamamos, a palavra diz: clama a mim. Quando o justo clama, o Senhor ouve. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas, gente. Então, clame, busque. Eu não sei qual é a situação que você está passando e nem o que você está enfrentando. Ele sabe. Então, coloque diante dele. Se é um problema no teu casamento, se é um problema com o filho, se é um problema com um parente, com algum familiar, coloque diante dele. Se é um problema de saúde, coloque aos pés da cruz. Diz Jesus: o Senhor já me curou. Pai, eu não aceito esse diagnóstico. Coloque aos pés da cruz e permaneça firme na tua confissão. Eu quero que você reflita nesta palavra, que você leia todo o Salmo 34, que você faça uma reflexão. E eu quero orar com você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas pessoas que estão ouvindo esta palavra.
Que o Espírito Santo fale mais ao coração delas. Que elas aprendam a te buscar, a colocar o coração diante do teu altar, Pai. Porque só o Senhor nos livra, só o Senhor nos guarda. E que estas pessoas recebam cura, Pai, nas suas emoções, que o Senhor possa livrar elas dos seus medos, daquilo que tem as paralisado. Que a bênção do Senhor esteja sobre a vida de todos, Pai, em nome de Jesus. E nós oramos pelo nosso estado, te agradecendo, Pai, por estas bênçãos, por anjos que o Senhor tem enviado, anjos que resgataram e continuam resgatando, trazendo bênçãos, provisão, Pai, para o nosso povo, guardando, Pai, todos os nossos irmãos no mundo todo, porque Tu és Deus de poder, e quando o justo clama, o Senhor ouve, Pai, em nome de Jesus. Graças nós te damos, em nome de Jesus, Pai. Amém. Que Deus abençoe todos vocês, em nome de Jesus.